De pé para a glória de Jesus, amém? Glória a Deus, nesse culto de celebração de ceia do Senhor, aleluia. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 23, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 23. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor Jesus diz assim, Mateus capítulo 4, no verso 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormento. E os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e além do Jordão. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite a Tua palavra foi lida, Papai querido, a Tua palavra foi lançada, meu Deus e meu Pai. Só que aqui, Senhor, é o Teu povo, ao qual o Senhor comprou com o Teu sangue. Aqui é o Teu povo, ao qual o Senhor resgatou. E eu creio, Pai, que aqui são corações férteis, são terras que irão produzir fruto. E através desta palavra hoje, ó Pai, almas sairão daqui saciadas. Como o Senhor diz na Tua palavra, que o Senhor curou, que o Senhor ensinou, que o Senhor pregou. Ainda nos nossos dias continua ensinando, continua pregando, continua curando, porque nós somos carentes da Tua misericórdia, nós somos carentes da Tua bondade. É o que nós agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Poder vos assentar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. Irmãos, nós muitas das vezes gostamos de falar do final. Muitas das vezes, quando pegamos um livro para ler, já queremos saber como que aquela história vai terminar. Muitas das vezes largamos pela metade e vamos para o final para depois voltar. Muitas das vezes não lemos ainda nem os evangelhos, mas já lemos o Apocalipse porque queremos saber o final. Sabe, meus queridos amados irmãos, Jesus hoje nos convida, eu e você, para nós lembrarmos do começo. Como tudo começou, não só a sua caminhada na fé, mas toda a sua caminhada. Como foi que começou? Muitas das vezes, irmãos, estamos hoje neste momento e pensamos que está bom, está maravilhoso, mas esquecemos de onde começamos. Muitas das vezes queremos resolver os nossos problemas no final. Quem já viu aquele profissional que diz assim, não, no final fica tudo pronto, no final dá certo, no final resolve e vai fazendo de qualquer jeito? Irmãos, não é no final de um casamento que você vai resolver o problema. Não é quando já está cada um decidido a separar. Não é no final, é no começo. Hoje Jesus nos chama para nós voltarmos ao princípio. A Bíblia diz ali no livro do Apocalipse, na primeira igreja, e ele escreve essa carta à igreja da cidade de Éfeso: olha, vocês estão uma maravilha, vocês pregam bem, vocês fazem doações, vocês se afastam do mal, mas tem uma coisa contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te da onde caíste e volte ao primeiro amor. Para nós, um crente caído é aquele que pecou. Para nós, um crente caído é aquele que foi pego no ato do adultério. Para nós, um crente caído é aquele que cometeu um grande pecado. Mas para Deus, se você não tem mais o primeiro amor, você já é considerado um crente caído. Foi como a nossa irmã aqui, aleluia, louvou a palavra de Deus. O Espírito Santo já estava preparando os corações.
O Espírito Santo já se movia sobre as águas para que quando chegasse o haja luz na sua vida, havesse transformação. Não é no final que vai resolver tudo, é no começo. Não adianta, né, irmãos, querer chegar lá já com 60, 70 e correr lá no INSS e querer aposentar, se lá no começo não começou a pagar. Vocês estão conseguindo entender aonde a palavra de Deus quer nos dizer? Porque muitas das vezes pregamos sobre o quê? A cruz. Pregamos muitas das vezes sobre a ressurreição. E muitas das vezes esquecemos como Jesus começou a sua caminhada. Como Jesus começou o seu trabalho. Porque não é onde você está, é de onde Deus te tirou e é onde Deus vai te colocar. De onde Deus te tirou? Porque agora é fácil. Você pode olhar para si próprio e dizer: hoje eu sou um obreiro, hoje eu sou uma obreira, hoje eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro. Mas como que o nosso irmão evangelista sempre está louvando: pega, você está curado, levanta, pega a sua cama e anda, porque a cama é para lembrar quem você era. Nós não devemos nos esquecer de onde nós saímos, porque, meus queridos amados irmãos, da onde nós saímos estamos caminhando. O final só iremos entrar na eternidade com Deus se nós permanecermos fiel. A Bíblia diz que o povo de Israel que saiu do Egito caminhou 40 anos pelo deserto, sendo sustentado pelo Senhor. Todos os dias o Senhor mandava o maná, todos os dias o Senhor mandava a codornize, todos os dias o Senhor mandava água no deserto. E de toda aquela multidão de milhares e milhares de crentes que saíram do Egito, somente 2 entraram à terra prometida. Todos eles foram caindo pelo caminho, todos eles não foram obedecendo e confiando até o final. Precisou aquela nova geração, irmãos. Mas não faltou o que? Milagres. Porque eles saíram do Egito e ali eles viram o que? Os 10? As 10? Praga era para Faraó, mas para o povo de Deus era milagre. Praga foi para Faraó, que tinha um coração duro, mas para o povo de Deus foi milagres. Foi a mão forte de Deus trabalhando para ser liberto da escravidão. O Senhor Jesus nos ensina que para você roubar o valente, você precisa entrar e amarrar ele para saquear, para tomar os despojos a qual ele tem roubado da nossa vida. Então Jesus nos chama hoje nesse culto de celebração de ceia. Muitas das vezes viemos no culto de ceia e nem lembramos o que estamos fazendo. Muitas das vezes já estamos no automático. Muitas das vezes fazemos por fazer, mas o Senhor nos chama para o começo. E a Bíblia nos diz, aleluia, em Mateus capítulo 1, a primeira coisa que Mateus registra é a genealogia de Jesus Cristo. São os antepassados de Jesus. Você lembra dos seus antepassados? Você lembra do seu pai? Você lembra da sua mãe? Você lembra dos seus avós paternos? Quantas pessoas foram criadas pelos avós? Quantas pessoas foram criadas pelos bisavós? Mas por quê? Porque você tem uma descendência. Sabe, meus queridos amados irmãos, ainda não mudou em 2026 e não vai mudar nunca. Para gerar, para procriar, precisa de um macho e de uma fêmea. Ninguém consegue procriar sozinho, porque é decreto de Deus. Ah, meus queridos amados irmãos, a raça humana que Deus criou não é como uma planta. Se você quiser plantar algo, você pode ir lá, pegar o saquinho, pegar a semente, colocar na terra, regar, e ali vai nascer. Mas com o ser humano é diferente. A Bíblia diz e conta a história do Senhor Jesus. Lucas e Mateus registram a genealogia de Jesus e vai dizendo que até a geração de Davi, porque Jesus era filho de Davi. E Lucas vai mais longe, ele passa de Davi, vai até Abraão, vai até Adão e diz, Adão de Deus. Se você souber e ter a certeza que você veio de Deus, você vence todas as batalhas e provas na sua vida. Pare e pensa, tudo que você tem já é suficiente para você viver e viver bem. É que nós muitas das vezes queremos almejar, queremos alcançar mais.
E muitas das vezes não conseguimos nem reter o que nós já temos. Por isso nós precisamos voltar no começo. Quantas das vezes você comprou coisas na sua casa e está lá jogado? E você nem lembra mais porque comprou? Quantas pessoas estão endividadas, mas não lembram que tem algo dentro de casa? Qual é a sua genealogia? Mateus escreve a genealogia do Senhor Jesus e logo após ele já fala do nascimento do Senhor Jesus, que foi um ato milagroso, um ato maravilhoso, um ato do Espírito Santo de Deus. Como foi dito aqui, você precisa de um homem e de uma mulher para gerar um filho. Aqui Deus usou o seu poder, o seu Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Maria, estando grávida, estava ali desposada, noiva de José. Ela se encontrou grávida do Espírito Santo e José queria abandoná-la, mas sendo avisado em sonhos pelo anjo, ele disse: José, não temas receber Maria, porque o que está gerando nela é fruto do Espírito Santo. Erga a sua mão, eu quero profetizar na sua vida. O que está gerando hoje, nesta noite, o que está gerando dia 14 de junho de 2026 na sua vida, não é obra do pastor Raimundo, não é obra da religião, não é obra do mundo, mas é obra do Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixa gerar o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo fazer a obra na sua vida, deixa ele dar vida. Alabachou, maná. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, 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 glória a Deus. Enche a tua casa de poder, Senhor. Eu orava nesta tarde, Senhor, derrama, Pai, a tua Shekinah, derrama a tua glória, como diz a tua palavra, Pai, em Mateus 4:23, que o Senhor curou lunáticos, paralíticos, o Senhor curou enfermos. Ainda há pessoas no nosso meio, Senhor, precisando de cura, precisando de libertação. Oh, aleluia. Senhor Jesus nasce ali, irmãos, naquela manjedoura, e veio 3 homens magos, sábios, das regiões da Babilônia, trazendo presentes para o rei Messias. Aqueles homens viajaram dias e dias só pela fé e lendo a palavra de Deus. Ei, pega a sua Bíblia e diga assim, ó: a Bíblia é suficiente. A Bíblia é o meu cajado, a Bíblia é a minha bússola, a Bíblia é o meu manual. Se você comprar um celular, vem um manual. Se você comprar um carro, vem um manual. Se você comprar um celular, vem um manual. Mas se nascer uma criança, não vem com o manual. O médico não diz: toma aqui, mãe, é macho, é homem, é mulher, está aqui o manual. Mas Jesus deixou o manual para que você que lê a Bíblia tenha vida na sua casa. Aqueles homens só lendo a palavra de Deus, presbítero Adilson, eles conseguiram ver nas estrelas aonde o Messias iria nascer. Agora eu pergunto para você: a nossa fé, irmãos, muitas das vezes é menor do que o grão de mostarda. Porque qual foi a Bíblia que Abraão leu para crer no nosso Deus Todo-Poderoso? Qual foi a Bíblia que Jacó leu? Qual foi a Bíblia que os patriarcas leram? A Torá oral? Falando de boca em boca? Provavelmente. Mas não tinha uma Bíblia, porque ela foi escrita a partir de Moisés. Mas aqueles homens descobriram, lendo as palavras de Deus, e foram até o Senhor Jesus, entregaram ouro, incenso e mirra para o Senhor. Tudo que é gerado do Espírito Santo, tudo que é obra de Deus, todos os bens e os presentes que Deus manda para você, seja bem material, financeiro, espiritual, familiar, emocional, seja ele profissional, o que vai acontecer? O diabo vai levantar para tentar te matar, te destruir. E o diabo te levantou para matar o Senhor Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que Herodes, movido de ciúmes, procura matar todas as crianças de Belém, achando que assim conseguiria matar a descendência do Messias, do Criador. E não foi a primeira vez, porque o diabo, ele sempre vai repetir as mesmas táticas para nos destruir. Foi assim ali com Moisés, aleluia. Faraó proibiu de as crianças nascerem.
Foi assim ali também com a rainha Esther, também no tempo de Esther, onde queria exterminar todos de Judá e de Israel. E agora Herodes, usado pela mão do diabo, também quer matar o Senhor Jesus. Mais uma vez, o anjo do Senhor aparece em sonhos para José e disse: José, pegue a criança e vá para o Egito. Vocês repararam que antes do diabo tentar matar Jesus, Deus já tinha enviado a providência, Deus já tinha enviado ouro, incenso e mirra. Creio eu que José pegou aquilo, vendeu e pegou um camelinho, um burrinho e tocou para o Egito. Aleluia! Para que se cumprisse a promessa que foi dita pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando adentramos o capítulo número 3 de Mateus, a Bíblia já não vai mais falar do nascimento do Senhor Jesus. A Bíblia começa a falar agora sobre João Batista, aquele que foi enviado antes do Messias para aplanar os caminhos, para alisar, para derrubar os montes, para derrubar os rochedos. E isso não são pedras, não são morros fixos. Isso são o que? Muitas das vezes são aquilo que tem impedido a minha vida e a minha alma de obedecer a Deus e dela chegar até você. O Senhor Jesus disse: se nós tivermos fé como um grão de mostarda, direi para essa moreira: arranca-te daqui e te lança no mar. Se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos ao monte: monte, arranca-te daqui e lança até o mar. Mas não é um monte de terra. Não vai adiantar você chegar e ficar parado na frente de uma árvore e dizer: eu tenho fé, árvore, sai daqui, ei morro, sai daqui. Não, mas o Senhor está dizendo para você: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte de problema, esse monte de confusão, esse monte de perseguição: sai da minha vida e se lance no mar. Aleluia, para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, você pode passar 30, 40, 50 anos longe do Senhor, mas a partir do momento que o céu se abrir para você e Jesus dizer: eis o meu filho amado em quem eu comprazo, o diabo vai se manifestar na sua vida. Eu lembro, irmãos, que no primeiro ano dessa igreja, quando foi ter a festividade, teve uma unção de alguns irmãos que estavam aqui conosco. Eu fui e avisei para cada um, falei: você vai ser ungido, você vai ser ungido. O inimigo se levantou de tal forma, o inimigo levantou-se de tal forma que deu dó daquelas almas. No segundo ano eu não falei mais nada para ninguém. Eu levantei uma campanha de oração na madrugada no monte, e eu fui lá para o monte orar todos os dias, 3 horas da manhã, e eu ia ali orando em favor daquelas almas, do azeite, e eu orando a Deus. Eu falei: Senhor, eu vou orar 7 dias. O Senhor: não, é pouco. Eu falei: então eu vou orar 8, é pouco. O Senhor falou assim: não, então eu falei: então eu vou orar 14 dias. O Senhor falou: é pouco. Eu falei: então tá bom, Senhor, então eu vou orar 21 dias no monte. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pensa que é fácil, irmão, você fazer uma campanha de 21 dias? Pensa que é fácil? Procura fazer, para você ver. Nem todos os dias são iguais. Nem todos os dias você está disposto. O inimigo se levanta. Quando João Batista batiza o Senhor Jesus ali naquelas águas, o céu se abriu para o Senhor Jesus. E vimos ali, a Bíblia diz, como forma de pomba, o Espírito Santo descendo, ungindo o Senhor Jesus. E ali, meus queridos, ali o céu se abriu e ouviu-se uma voz do céu que disse: este é meu filho amado em quem eu comprazo. Jesus agora está preparado, ungido e batizado para começar o seu ministério. E no momento que Jesus é aprovado pelo céu, o inimigo se levanta. E a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia não diz que Jesus foi conduzido para ser tentado por Deus. A Bíblia não diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado por coisas supérfluas, não. A Bíblia diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tiago escreveu que Deus não tenta ninguém. Quando nós somos tentados pelo diabo e pelas nossas concupiscências, pelos nossos desejos. Muitas das vezes deixamos, em vez de crescer uma semente do Espírito Santo dentro de nós, deixamos crescer dentro de nós uma semente maligna, uma semente de mentira, de confusão, que vai destruir a nossa vida. Jesus é levado para o deserto, e o diabo aparece para ele e diz assim para ele:
depois de 40 dias. Quem já fez jejum de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, sabe como você fica louco para comer. Você fica desesperado. Você não pode comer nada. Se você comer, você quer comer toda a casa. Porque nós somos fracos. A nossa mente tem que estar desligada. Fazer um jejum de 16 horas não é fácil. Ah, pastor, 16 horas é pouquinho. Sim, mas tenta fazer de 16. Faça de 17, 18, vai aumentando. Mas eu creio que nós nunca, Diácono Fábio, vamos conseguir chegar a um jejum de 40 dias. Só se o Senhor disser para mim, faça, senão, não tem como fazer. Jesus agora está 40 dias no deserto. E na hora, parece que é na hora da fraqueza, mas é na hora forte do Senhor Jesus, o diabo aparece. E ele vai te tentar nas suas debilidades, nas suas necessidades. O diabo olha para o Senhor Jesus 40 dias sem comer, sem se alimentar. Está com fome? Está vendo essas pedras aí? Transforma essas pedras em pão. Transforma essas pedras em pão. São 3 sistemas religiosos, 3 sistemas políticos, irmão, para dominar as pessoas. Muitas das vezes é fácil dominar as pessoas pelo estômago, fazendo elas escravas, mantendo elas. Jesus usa a palavra e diz: nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o crente, nem só de profetada, nem só de profecia, nem só de coisas erradas, nem de CPF, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A primeira batalha o Senhor Jesus venceu, pastor Deilda, mas o diabo não desiste. O diabo pega o Senhor Jesus e leva ao pináculo do templo. Também tem outra representatividade aí, pastor Carlos. Pessoas que são dominadas pela religião. O templo não está ali à toa, irmãos. Ele significa religião. Quantas pessoas brigando por causa de religião? Quantas pessoas se matando por religião? As cruzadas foram por causa de religião. Quando o islamismo invadiu Jerusalém, o catolicismo foi lá e guerreou. Ele leva o Senhor Jesus no alto pináculo e diz assim: ei, lá em Apocalipse capítulo 91, versículo 11, está escrito assim: lança-te daqui, porque lá está escrito que você dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra alguma. O Senhor Jesus abre a sua boca e diz assim: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Não inventa entrar onde você não é mandado por Deus, irmãos. Não vai achando que você entrou, Deus. Só faça aquilo que Deus mandar. Ah, eu vou lá, quero ver se Deus não é na minha vida. Não vai não, irmãos. Só vai se o Senhor mandar. Você é ovelha do Senhor nosso Deus. Economia, religião e o terceiro, o diabo vai tentar o Senhor Jesus. O diabo leva o Senhor Jesus no alto monte, diz e mostra para ele todos os reinos da terra, todos os poderes, todos os governos, e olha para Jesus e diz assim: tudo isso eu te darei se o Senhor, se você prostrado me adorar. Jesus veio o quê? Para pregar o Evangelho. Jesus não tinha caixa de som, Jesus não tinha internet, Jesus não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Jesus precisava caminhar para pregar o Evangelho. Jesus não tinha o governo romano na sua mão, Jesus não tinha o judaísmo, Jesus não tinha os gregos, porque todos eles estavam na mão do diabo. O diabo é pai da mentira. Sabemos que ele é mentiroso, mas em nenhum momento Jesus diz assim: ó, você está dizendo que esses reis é seu, é mentira sua. Não, Jesus não retrucou eles.
porque o Senhor Jesus diz lá na frente em Mateus, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Não precisa ir muito longe não para você ver que o mundo jaz no maligno. Todas as coisas do mundo são feitas para atrair as pessoas. E o pior é que as pessoas vão atrás das coisas mudando. E quanto mais fácil, mais elas são atraídas. Todos esses reinos te darei se você prostrado me adorar. O Senhor Jesus mais uma vez vai usar a palavra de Deus e vai dizer: somente a Deus adorará. E a Bíblia diz que o diabo deixou o Senhor Jesus, aleluia, ali. E a Bíblia vai nos dizer aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, ensinando na igreja. Jesus pregava nas praças, Jesus pregava no mar, Jesus pregava nos montes, nos vales. Jesus pregou em vários lugares, mas Jesus pregava e ensinava na igreja. Aleluia, Deus. Uma das estratégias do inimigo para afastar o povo de Deus da igreja é dizer que você não precisa de igreja, que você pode ser crente sem igreja. Nós somos um rebanho do povo de Deus. Nós estamos aqui hoje, umas 40 pessoas. Vamos imaginar que nós não tivéssemos esse templo. Vamos imaginar que nós somos uma igreja, porque a igreja não é o templo. Ah, pastor, se não é o templo, não precisa do templo. Vemos que Jesus ensinava no templo, na sinagoga. Culto de domingo da ceia. Onde vai ser o culto? Todo mundo se reunia e falava: vamos fazer o culto lá na praça. Terça-feira, nós não temos templo, porque você não precisa de igreja. Pastor, onde vai ser o culto da terça-feira de oração? Irmãos, vamos combinar aqui que hoje nós vamos realizar o culto lá na praça. Pastor, não dá porque vai ter desfile amanhã. Então, irmãos, vamos lá para a exposição. Não dá que está tendo show. Então vamos fazer lá no pátio do shopping. Não dá porque tem um circo armado lá. A igreja tem que ter local. A igreja tem que ter ordem. A igreja tem que ter decência. Glória a Deus. O culto tem que ter hora para começar e tem que ter hora para terminar. Porque as coisas de Deus são organizadas. Ah, porque lá no mundo... Não, irmão, nós saímos do mundo. Fui numa vigília uma vez, alugaram um salão. Foi eu e a Rosilene lá, na vigília. Alugaram um clube para fazer a vigília. E aí tudo bem. 2 horas da manhã ligaram a fumaça. Aí ligaram umas luzes. É porque lá no mundo nós pulávamos, nós dançávamos. Por exemplo, vamos embora dormir que eu já estou pregado de sono mesmo. Nós não misturamos com o mundo. Nós não ganhamos almas para o mundo, ganhamos almas para Jesus. Por isso nós precisamos de um local para se reunir. A igreja vai ficar, mas nós vamos subir. Uns vão subir primeiro, outros vão subir depois, e outros vão subir todo mundo junto, mas nós não vamos ficar. Não adianta nós nos apegarmos às coisas. Quanto mais nós nos apegarmos às coisas, mais difícil será da nossa alma se desligar das coisas terrenas. E Jesus, aleluia, ensinava na sinagoga e pregava. E ele pregava o que, irmãos? O que Jesus pregava? O Evangelho do Reino de Deus. Paz, meus irmãos, 90% dos crentes não sabem diferenciar salvação de reino de Deus. 90%, não quero chutar muito não. 90% não sabe a diferença entre salvação e reino de Deus. Salvação é de graça, reino de Deus é tomada à força. Deus é justiça, não é justiça? Você acha mesmo que Deus vai dar a mesma recompensa para mim e para Paulo? Eu não passei nem 1% que Paulo passou. Você acha mesmo que Deus vai te dar as recompensas celestiais e eternas, as mesmas que Ele vão dar para João, para Pedro,
Ou vai dar para nós que muitas das vezes colocamos as coisas de Deus em segundo plano? Eu não estou dizendo nem de chuva não, irmãos. Quem dera chover isso todo dia. Sabe, meus queridos amados irmãos, o evangelho do reino vai falar de governo, de você governar, de você dominar. Mas primeiro você precisa aprender a dominar a sua mente, a sua vida financeira. Você precisa aprender a se governar, se dominar. O reino de Deus vai falar disso. A Bíblia diz ali, irmão, no livro de Mateus, nas parábolas, que o Senhor deu talento para pessoas. A um ele deu 5, aí ele deu 3, a outra ele deu 2, aí ele deu 1. O que ganhou 5 foi lá e ganhou mais 5. O Senhor Jesus olha para ele na parábola e diz assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Governa sobre 10 cidades. Imagine você governando sobre 10 cidades. Imagine você governando sobre 3 lagoas, mas o seu coração é segundo o coração de Deus, você faz a vontade de Deus. Imagine você governando 3 lagoas, e sendo o seu coração segundo o coração de Deus. Eu vi numa nota aí, para trazer um cantor da exposição, 850 mil. Um cantor, 850 mil reais. Imagine você com 850 mil reais para usar para beneficiar o povo. O que você faria? Mas o seu coração é segundo o coração de Deus. Você faz as vontades de Deus. Vai chegar esse momento onde nós vamos governar essa terra. Vai chegar esse momento quando a igreja vai descer das bodas do Cordeiro e o Senhor vai entregar para cada um o seu galardão, porque a Bíblia diz que é necessário que nós nos apresentamos diante do tribunal de Cristo para cada um, aleluia, prestar conta do que fez no corpo, seja bom, seja mal. Seja bom e seja mal. Não se preocupa não se tem crente que te persegue. Não se preocupa não se tem crente que levanta contra você. Não se preocupa não se tem crente que quer destruir a sua fé. Ele vai prestar conta com Deus. Não é o pastor Raimundo que diz, é a Bíblia. Só ajoelha e entrega nas mãos de Deus. Senhor, dá-me força para suportar essas afrontas. Dá-nos força para suportar essas lutas. Não ora para Deus matar não, irmãos, tá? Ora para Deus transformar. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. E curando todas as enfermidades. E a sua fama corria por toda a Síria. Quem chega primeiro? Você ou a sua fama? Irmãos, quem chega primeiro? Você ou a sua fama? A fama chega primeiro. A fama chega primeiro. Olha, está vindo aí um pregador aí, e ele é do reteté, ele é o Raimundo Trovão, ele é isso, ele é aquilo, ele coloca a mão, cai, ele isso. A sua fama chega primeiro. E quando você chega, quem você é realmente, eles vão perceber. Ó, está vindo aí, ó pastor, está vindo um irmão aí, mas é fuxiqueiro, contendendo, faccioso. Aí você começa a conviver com a pessoa, você vê que não era nada daquilo que falaram dele. A fama chega primeiro. E a fama de Jesus percorria toda a Síria, toda a Galileia. E eles traziam todos que sofriam acometido de várias doenças e tormentos. Doenças e tormentos. Tem mais pessoas atormentadas do que doentes. Tem mais pessoas depressivas, ansiosas do que doentes. Muitas das doenças físicas são resultados de tormentos. Não são todos, mas muitos são. Muitos estão atormentados e Jesus cura qualquer tipo de doença. Endemoniados, lunáticos, paralíticos.
Jesus é especialista em curar paralíticos. E não estou dizendo paralíticos físicos, estou dizendo paralíticos espirituais. Paralíticos que não têm mais força de caminhar. Paralíticos que nem 4 conseguem mais trazer para a igreja. Então, às vezes tem um parente na nossa família e o pastor lá chama, vem para a igreja. Aí a missionária chama, vem para a igreja. Aí a filha chama, vem para a igreja. Vem com aquele monte de gente, a igreja toda chama e a pessoa não consegue vir. Tem pessoas que já estão paralíticas na fé. Já endureceu o coração como o faraó. Mas Jesus quebra todo tipo de paralisia, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E ele os curava e seguia o quê? Uma grande multidão da Galiléia, da Judéia e além do Jordão. Aleluia! Irmãos, eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo que cura todo tipo de doença. Todo tipo de doença. Jesus pode curar demoniados? Sim ou não? Jesus pode curar lunáticos? Jesus pode curar paralíticos? Jesus pode curar câncer? Vem aqui, pastora. Vem aqui na frente. Irmãos, vamos colocar de pé. Você vai ver uma cura de milagre de Jesus. Testemunha para eles o que aconteceu no seu último exame. Eu cumprimento a igreja que faz o Senhor Jesus, amém? Quando eu fiz o primeiro exame, eu estava com 9 centímetros o tumor. Aí depois de um mês eu fiz outro exame, estava com 3. E pela honra agora do Senhor Jesus, eu fiz semana passada, desapareceu o tumor. Amém? Eu vou continuar o tratamento, tem que continuar mesmo, mas o Senhor Jesus é um cura, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade de tomar o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus cura câncer. Irmãos, 2 meses eu pegava no seio dela o tumor, parecia uma maçã, de tão grande e duro. E já estava começando já a pele rasgar para ele estourar. E hoje receber, irmãos, essa notícia de que não tem mais tumor. É Jesus, irmão. Ali na cidade de Barreto você vê pessoas sendo carregadas porque não suportam a quimioterapia. E essa mulher, pela fé no Senhor Jesus, ela nunca se debilitou. Ela passou dias maus. Mas glória a Deus. Sabe por que eu chamei ela aqui? Para você crer que Jesus ainda opera milagre. Você não pode mais dizer que você não viu cura. Hoje nós vimos cura aqui, irmãos. Não só de enfermidade, mas também de depressão, de ansiedade. A partir de hoje, essa ansiedade, essa depressão, esse medo, esse pavor, essa síndrome do pânico na sua vida está repreendida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nessa noite maravilhosa, fique com essa palavra de Deus, aleluia, lembrando da onde você começou. Porque é importante nós lembrarmos como começou o ministério do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele montou uma base sólida para chegar lá na frente e pisar na cabeça da serpente. O Senhor Jesus conta uma parábola assim, irmãos, que aquele que escuta a palavra de Deus e não pratica, compará-lo-ei ao homem tolo que construiu a sua casa sobre areia. Veio a chuva, a tempestade e o vento deu contra aquela casa. Ei, irmão, não é casa física, está falando da sua vida, da sua alma, está falando do seu viver. Não é sua casa de madeira, sua casa de porcelana, sua casa de piso, não. É sua casa espiritual. Você precisa colocar em prática as palavras de Deus, porque vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir chuva, vai dar contra você. E se você não estiver firmado na palavra de Deus, pode ter certeza, você vai cair. Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus, que a quem comparar-o-ei é com o sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. A rocha é a palavra, é Cristo. Veio o vento, veio a tempestade, veio o vendaval, deu contra aquela pessoa e ela não caiu, porque ela está firmada no Senhor Jesus.
Você vai estar firmado no Senhor Jesus. Você vai construir uma base sólida para que no grande dia, no tocar da última trombeta, você será arrebatado pelo anjo. Pessoal, que tristeza, nós vemos o pastorinho, o presbítero ficando sem Jesus. É uma vida de renúncia, como foi cantada pela diaconisa. Uma vida de santificação, é uma guerra, é uma luta. Por isso essa igreja tem culto de cura e libertação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, um pastor, ele precisa ter visão diária. O pastor não pode ser limitado igual um burro que só consegue olhar tampado. Por que, irmãos? E se eu partir amanhã? Vocês precisam estar preparados. Às vezes eu preciso viajar e eu vou com o meu coração tranquilo, porque eu sei que vocês sabem a liturgia do culto, vocês sabem a adoração do culto. Amém? Glória a Deus. Convidei o presbítero Adilson. O presbítero Adilson uma vez já ministrou a ceia aqui na igreja, e eu falei para ele hoje, para ele ministrar, para ele pegar mais prática. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos receber o presbítero Adilson, que vai estar ministrando a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, com meus irmãos, com a paz de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que culto maravilhoso, né, igreja? Aleluia. Que presença maravilhosa, né? Quando a nossa irmã louvou, acorda, ô igreja.